pessoal. Boa noite. Sou o Claudinei. Eu vou apenas ler uma homenagem ao Mesaros e depois o Lucas fará a mediação da mesa de hoje e apresentará os convidados. Vocês sabem que o Mesaros morreu nesta madrugada de domingo para segunda-feira da semana passada, dia 1º. Estevão Mesaros nasceu em 1930, na Hungria. Seu coração enorme e revolucionário parou de bater em 1º de outubro. Mas sua obra continuará, principalmente no Brasil, onde foi muito bem recebida. Thomas Krauss nos disse: Mesaros jamais abandonou a Hungria, mas a Hungria atual abandonou Mesaros. Discípulo de Lukács, Mesaros foi um dos marxistas mais importantes da atualidade e considero um dos poucos a dar um passo à frente de Lukács, junto a José Chazin. Aliás, Chazin foi responsável pela recepção da obra de Mesaros no Brasil em 1983, por ocasião em que nos visitou no evento acerca do centenário de morte de Marx. Veio ao Brasil nesta e em outras ocasiões. Lançou O Poder da Ideologia aqui, na PUC, em 96, por iniciativa do nosso coordenador aqui do evento, Antônio Rago Filho. E em sua última vez, há poucos anos, Mesaros falou de seu trabalho A Montanha que Devemos Conquistar. Nossa tarefa, então, é de escalada. Superar o Everest, criando um novo intercâmbio entre homem e natureza, qualitativamente superior ao do capital, evitando que este recalcitre contra a dinâmica da nova sociedade que temos que criar juntos. Eis o seu legado, apontando uma teoria da transição para além do capital. Em 1984, Chazin escreveu uma nota sobre Mesaros. Aí eu cito: Mesaros é um homenzarrão de alma doce, maneiras delicadas e inteligência vibrante. Ama o desconhecido, homens e cenários, e não resiste a uma comida bem apimentada. Escolhe mesmo o que vai comer, quase sob este único critério. Nessas horas, era uma delícia vê-lo perguntar em português, que foi aprendendo com rapidez fulminante, se tal prato era ou não era pimentosa, com um ar um pouco ansioso. Quase delirou ao ver pela primeira vez na vida a tapioca natural, preparada comumente nas calçadas de João Pessoa e pelas ruelas de Olinda. Alimento que já conhecia na forma de biscoitos, facilmente encontráveis em supermercados londrinos. Incansável, ávido de todas as realidades, sempre disposto a discorrer sobre os tempos de Lukács e a enfrentar os dramas agudos de nossos tempos, nutre o grande prazer de pôr em tudo a mais humana das gentilezas. Em verdade, é um modo de ser, uma forma de encarar a vida. Só uma coisa rompe com o encanto dessa dimensão íntima, e a rompe precisamente para confirmar a aversão, o ódio permanente por tudo que derive da dominação do capital, em qualquer uma de suas formas, ou seja, a barbárie capitalista e a barbárie stalinista, disse Chazin. Mesaros era um operário em Budapeste quando se aproximou da filosofia marxista, ainda garoto. Participou da Revolução Húngara contra as tropas soviéticas em 1956. Açougueiro é a tradução do seu sobrenome húngaro, mas significa coragem para nós. Hoje nos despedimos deste homem único, um humanista sem igual, que pelo seu todo não veremos mais ninguém como ele. Estevão Mesaros, presente. Bom, agradeço a todos e Lucas assume a partir de agora. Obrigado, Lucas. Bom, antes de mais nada, boa noite. Eu vou fazer a apresentação agora da mesa, que tem como título A Revolução Social Hoje. Já aviso de antemão, o professor Rui Braga teve um contratempo, estava se sentindo muito cansado, pediu mil desculpas por não poder comparecer. Quem faria a mediação também era o professor Alberto Schneider,
Também teve um outro contratempo por conta do evento que está acontecendo aqui próximo, que é o jogo da seleção. Ele ficou preso no trânsito e não vai conseguir chegar a tempo para fazer a mediação. Assim eu assumo essa responsabilidade. Bom, apresentando a mesa agora, nós temos o professor Áquilas, que é professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação. É professor também da USP na Faculdade de Saúde Pública. O professor João Machado, do Departamento de Economia, também da pós-graduação, afiliado ao PSOL, onde faz sua militância. O professor Ércio Martins, que foi professor aqui da PUC durante muitos anos, no Departamento de Letras, trabalhou muito com literatura, fundou a ProPuc e também foi diretor da mesma instituição e é afiliado do POR, onde também faz a sua militância. Bom, passo a palavra agora ao professor Ércio e dou início à mesa. Antes de mais nada, agradeço o convite. Sem dúvida, esses 100 anos da Revolução Russa devem ser comemorados com o punho erguido. Fundamental fazer a defesa da Revolução nas condições mais difíceis, e é nas condições difíceis que se conhece. Vocês ouviram, né? Eu vou conseguir repetir. Eu estava falando que é nas condições difíceis, como a da tremenda regressão que tivemos com a restauração capitalista, não só com a destruição da União Soviética, mas um processo de restauração que abarca todos os países que fizeram a Revolução. Temos com clareza que essa restauração ela está em conflito com a Revolução Russa e tem colocado um problema essencial, que é a da crise de direção revolucionária. Falar sobre a Revolução hoje, o tema dessa mesa é a Revolução hoje, é obrigatório qualificar esse problema essencial, que é a crise de direção revolucionária, que não é brasileira, é mundial. Essa crise de direção, ela é muito bem expressa pela destruição da Terceira Internacional. A Terceira Internacional foi uma criação direta da Revolução Russa. E a Terceira Internacional, ela constituiu pela primeira vez o Partido Mundial da Revolução Socialista. O que a Primeira Internacional não conseguiu fazer, não havia condições para isso, e o que a Segunda Internacional também não tinha essas condições, e a Segunda Internacional se desagregou, assumindo as posições do reformismo. Enquanto que a Terceira Internacional, ela se assentou na Revolução Russa, na primeira revolução vitoriosa do proletariado. Está aí porque, em todo o mundo, nasceram os partidos comunistas. A Revolução Russa provocou um verdadeiro terremoto nas posições da vanguarda internacional. Justamente porque esgotava-se
o anarquismo e a social-democracia, os social-democratas, estavam falidos devido à sua colaboração com o imperialismo na Primeira Guerra. Então surgia os partidos comunistas em todo lugar, inclusive no Brasil. Olha que converter anarquistas e comunistas é quase um milagre. E foi o que aconteceu no Brasil. Certamente distinto de outros países da América Latina. Na Argentina eram social-democratas, socialistas. No Chile eram socialistas. No Uruguai eram socialistas. No Brasil eram anarquistas. Portanto, a Terceira Internacional, ela foi uma criação mundial do proletariado. Essa construção, ela expressou um dos mais caros fundamentos do marxismo, que é o internacionalismo proletário. Foi a demonstração prática da possibilidade da revolução que inicia num país se desenvolver em outros países. Cabia aos partidos comunistas compreenderem a sua realidade nacional, constituírem seus programas nacionais, mas alicerçados no internacionalismo proletário e vinculados, centralizados programaticamente pela Terceira Internacional. Não houve avanço da classe operária maior do que essa conquista. E por isso que a destruição da Terceira Internacional se constituiu também uma das maiores destruições que a classe operária viveu. É um dos maiores retrocessos que a classe operária mundial teve que arcar. E isto, vocês sabem, que o fechamento da Terceira Internacional foi um ato burocrático de Stalin e seu agrupamento, que simplesmente assinou um documento e disse: olha, de hoje em diante não precisamos mais da Terceira Internacional. Basta que vocês vejam a resolução que fechou a Terceira Internacional, para vocês verem que exatamente nesse momento, no início dos anos 40, quando estava em guerra, de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, esse ato de destruição da Terceira Internacional foi um gesto de colaboração com o imperialismo. Foi uma demonstração do que se chamava coexistência pacífica, que iria desmoronar o movimento revolucionário mundial. É claro que, dadas as circunstâncias, dadas as divisões do bloco imperialista, a Rússia, a União Soviética, melhor dizendo, fez parte do bloco vitorioso, da aliança vitoriosa. E essa vitória parecia que agora sim o comunismo estava se expandindo no mundo. E se dizia 1/3 da humanidade já é comunista, porque o leste europeu conheceu as revoluções, os Balcãs conheceu a revolução, e havia uma tendência revolucionária mundial. Porém, a política que embasava essa vitória militar contra as posições do nazismo, do nazifascismo, era uma vitória subordinada à vitória do imperialismo. Esse era um problema chave da história. E
que vai criar um momento mais grave da crise de direção. Neste momento, o Partido Comunista Russo já havia expulsado Trotsky e já tinha feito toda uma limpeza na velha guarda revolucionária. E é nessas condições difíceis que a oposição de esquerda internacional liderada por Trotsky trabalhou para pôr em pé uma nova internacional, que é a Quarta Internacional. Em 1938, foi fundada a Quarta Internacional, baseada num programa de transição. Era evidente que se tratava de uma internacional frágil. Era frágil porque os agrupamentos que se formavam na Quarta Internacional eram agrupamentos que ainda não tinham a solidez teórica, não tinha a solidez programática que vinha do autêntico bolchevismo, que vinha do leninismo. Essa fragilidade da Quarta Internacional, por outro lado, dizia respeito ao fato de que o stalinismo saiu fortalecido imediatamente ao fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Isto repercutiu enormemente em toda a vanguarda internacional e todos os crimes do stalinismo, todas as revisões do internacionalismo, tudo é como se uma cortina de fumaça ocultasse num período histórico de ocultamento da revisão que se passava no seio da União Soviética e que ia levar à sua queda. Acho que esse ponto é muito importante considerar, porque nós estamos pagando por isso. Quando fala hoje em revolução, parece algo distante. Inclusive, há muito ceticismo nas correntes, que acham que revolução é coisa do passado. Ou que então vão inventar um outro tipo de revolução que não seja a revolução proletária. E quanta ilusão tem surgido nas posições que acreditam que essa crise mundial está levando a formar uma nova esquerda, que é uma esquerda eleitoral, uma esquerda da Siriza, uma esquerda do Podemos. Estas são grandes ilusões de uma época de crise que vivemos. Por quê? Porque estamos pagando o preço da regressão histórica, da destruição da União Soviética. Porque estamos pagando o preço da destruição da Terceira Internacional. E por que estamos pagando o preço de a Quarta Internacional não ter avançado na constituição das suas seções nacionais? A crise da Quarta Internacional na década de 50, e que vai se prolongar em 60, levou a uma fragmentação extraordinária no campo do trotskismo. E essa fragmentação, ela não só permanece, como ela se multiplicou. Eu sei que aqui tem companheiro do PSOL, eu estava lendo as teses do sexto congresso, 11 teses, 11 correntes que se vieram do trotskismo. Não? Marco Paz, né? A maioria não? Não? Existe uma proliferação, portanto, de tendências. E essa fragmentação tem a ver com o fato de não se constituir um partido-programa. Não se elabora o programa da revolução do nosso país. O único partido que
constituiu um programa e fracassou foi o Partido Comunista, que acreditava na possibilidade de uma revolução democrática burguesa levada pela burguesia. E nós fracassamos ainda até agora em construir o Partido Revolucionário. Por que é importante discutir esse ponto da revolução social a partir da crise de direção? Não é para lamentar, não é para incentivar o pessimismo, mas para reconhecer onde está o problema da nossa época. Porque o capitalismo está em decomposição. A restauração capitalista na União Soviética, na China, em Cuba, em toda parte, foi uma válvula de escape momentânea. A restauração capitalista não renovou o capitalismo. O capitalismo está vivendo uma das crises mais profundas depois da Segunda Guerra Mundial. Assistimos claramente um processo de decomposição da Europa. Veja os movimentos separatistas. Quando a burguesia dizia que ela nos daria uma União Europeia, nos daria uma União agora superior à União Europeia. E o que temos? É o desbarrancamento, é a desintegração da Europa. E os Estados Unidos, claramente numa posição com tendências fascistantes. E na América Latina, os governos nacionalistas todos praticamente fracassando e restabelecendo posições da direita burguesa. Porque isso é uma demonstração também do fracasso da direção política. Os sindicatos completamente corrompidos. Dificilmente salvam um sindicato no Brasil. Até os de esquerda. São profundamente ligados a certos interesses grupais que não expressa o proletariado, não expressa a luta geral da classe operária. Então, as condições materiais para a revolução proletária, elas estão dadas. As leis históricas expostas por Marx estão dadas. As forças produtivas estão em contradição com as relações de produção. As relações de produção esmagam as forças produtivas e desintegram as forças produtivas. Daí a demissão em massa em toda parte, fechamento de fábrica, problema dos imigrantes, problema da guerra no Oriente Médio, a necessidade ofensiva do imperialismo contra o México, e assim por diante. Então, as condições, portanto, econômicas, as condições históricas para a transição do capitalismo para o socialismo estão inteiramente dadas. Mas nós não temos os partidos revolucionários. É isso que nós temos que construir. Os partidos programas, que tenha clara estratégia, que não negue estratégia. É um horror ver as esquerdas negar a ditadura do proletariado. É um horror ouvi-la ocultar. Não expor para a classe operária o que é a ditadura do proletariado. Não se fala em revolução, não se fala em armamento da população. Ah, mas as massas não estão preparadas. Mas nunca vão se preparar. Se sua vanguarda não expor o programa, não fazer a sua defesa, se não formar uma vanguarda sólida, leninista, com quadros revolucionários, como o bolchevismo fez, não vamos preparar nunca. Vamos criar novos aparatos eleitorais de esquerda que vão fracassar. Os aparatos de esquerda eleitoral não tem como modificar essa democracia oligárquica. A experiência do PT foi a demonstração mais sólida que nós tivemos no último período
de que na nossa democracia oligárquica não há lugar para reformas. E as pequenas reformas que foram feitas, ou que se dizem que foram feitas, não modificam absolutamente nada. A polarização entre as classes, a polarização entre a miséria e a pobreza, a desintegração de Estado como o Rio de Janeiro, as matanças, a barbárie, são todos sintomas de decomposição do capitalismo que mostram com clareza que nós temos que formar um partido de fato programático, revolucionário. Obrigado pela atenção. Esse é o começo do debate. Bom, eu passo. Obrigado, professor Erson, pelas palavras. Passo agora ao professor João Machado. Cerca de 25 minutos por aí. Bom, em primeiro lugar, é uma honra participar aqui, é uma satisfação participar aqui dessa discussão comemorativa dos 100 anos da Revolução Russa, né? Os acontecimentos. Oi? Troca o microfone. Tá. Melhorou? Então, estava começando a dizer que é uma honra, uma satisfação participar aqui desse debate comemorativo, que faz parte do seminário, né? Comemorativo dos 100 anos da Revolução Russa, que é uma tarefa difícil falar, fazer alguma contribuição para a gente começar a discutir a revolução social hoje. É uma coisa ao mesmo tempo muito importante e muito difícil, né? Porque eu estou inteiramente convencido de que a necessidade de uma revolução socialista é maior do que nunca. Por outro lado, parece também que as condições para fazê-lo, né? O próprio projeto que nos poderá levar a esse movimento da revolução, tudo isso é bastante mais complicado hoje do que foi no passado. Nós estamos numa situação, num mundo que é muito diferente do mundo da Revolução Russa, né? Esses 100 anos passaram e mudaram muita coisa, né? A gente tem hoje muito menos do que tinha no final do século XIX ou no início do século XX, né? Tem muito menos um movimento operário organizado, um movimento socialista, né? O Erson mencionou a fragmentação dos trotskistas. É verdade, não é exatamente que a maior parte das tendências do pessoal tem origem trotskista. Isso não. Mas talvez a metade, o que já é muita fragmentação, para não falar das outras tendências de origem trotskista ou de alguma referência trotskista que estão fora do pessoal. Então, há muita fragmentação, mas a fragmentação não é só do trotskismo ou de outras correntes do movimento socialista, né? A fragmentação é do próprio movimento socialista, que hoje é uma coisa muito mais débil, muito mais fraca, muito mais heterogênea, né, do que era 100 anos atrás. Né? 100 anos atrás era uma perspectiva possível, né, fazer mais ou menos o que o Lenin e outros, né, mas estou falando Lenin porque foi o principal dirigente da Revolução Russa, né, era uma perspectiva possível fazer o que ele fez. Né? Estava num país que tinha imensas contradições, inclusive a existência de uma autocracia, né? Uma luta contra ela, problemas democráticos não resolvidos, a questão do campesinato, da terra, né?
já o início do desenvolvimento das contradições de um capitalismo mais avançado, contradição entre proletariado e burguesia. Por outro lado, o aguçamento das contradições com a guerra mundial. Né? Então, muito mais adiante. Nós vamos organizar um partido, juntar a luta contra todas as opressões. Em algum momento vai ser possível a gente tomar o poder e aí a gente começa um processo de transformação. Evidentemente eu estou simplificando, né? Muito. Mas é só para dizer que havia mais ou menos uma visão assim que era mais fácil de desenvolver na época do que hoje. Né? Não que hoje a gente tenha menos contradições e menos razões para ter a convicção de que o capitalismo tenha de ser superado. Né? Tenha de ser superado a partir de uma revolução. Acho que hoje nós temos até mais condições para ter essa convicção do que antes. Mas o processo de superação é que é menos visível, né? Vamos dizer assim. E nesse ponto, embora eu tenha muito acordo com várias coisas que o Edson falou, eu acho que nós temos um problema que é muito mais complicado do que falar em crise da direção revolucionária. Essencialmente significa que não há um partido revolucionário que tenha liderança suficiente nas massas, ou condições de dirigir o processo. Acho que o nosso problema hoje é mais complicado do que esse. Então, eu vou lançar algumas ideias aqui para o debate, são mais colocações, algumas certezas e muitas dúvidas, né? Talvez mais dúvidas do que certezas. Mas eu acho que é um pouco possível fazer de outra maneira hoje. Eu tenho menos certezas do que o Gerson, por exemplo. Não do ponto de vista da convicção da necessidade de superação do capitalismo, da revolução socialista. Isso aí é que nós empatamos, eu imagino. Não. Mas do ponto de vista de achar que é mais complicado ver o caminho para isso. Não. Então, nesse sentido, tenho mais dúvidas. Mas eu queria começar, então, fazendo uma exposição um pouquinho mais sistemática do que essa introdução meio angustiada, né? Nós temos um ponto de partida hoje, que é que o capitalismo não só está em crise, como a perspectiva é de que essa crise se aprofunde e que isso leve a cada vez uma crise de civilização maior. Não é só uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, também uma crise de civilização. Porque há avanços da barbárie muito evidentes. Né? A gente pode dizer, quando o capitalismo entra em crise, o que a gente vê? Aumentam as tendências regressivas e aumentam as propostas, do ponto de vista das classes dominantes, de resolver a crise, aumentando a exploração dos trabalhadores, aumentando a opressão, fortalecendo tendências regressivas na sociedade. Né? E não há uma perspectiva hoje, acho que não é nada realista pensar que a gente pode chegar num capitalismo mais civilizado, ou de certa forma, possível dizer que houve depois da Segunda Guerra Mundial por algumas décadas, e pensar, não. A tendência hoje é de um capitalismo, eu diria, crescentemente mais bárbaro. Né? Uma crise maior, um capitalismo mais bárbaro, crise maior de civilização. Por outro lado, há uma coisa que não é propriamente nova, mas é mais aguda do que nunca, que é que a crise econômica, social, política e de civilização do capitalismo se mistura hoje com uma crise ambiental, né? Que, numa perspectiva histórica, é até mais grave, né? Do que a crise econômica, social ou política. Também não me parece nada viável, não tem nenhuma credibilidade achar que essa questão ambiental possa ser enfrentada
nos marcos do capitalismo, pelo menos enfrentada de forma consequente. Enfrentar os problemas ambientais supõe muita cooperação internacional. Ora, o capitalismo é o domínio da concorrência, da disputa, pouquíssima cooperação, como a gente vê nas várias conferências que são feitas aí, e dão resultados muito escassos. Né? E o pouco que dá ainda parece gente como o Trump que abandona. Né? Então, nós temos uma crise de civilização mais grave que se complica com o aprofundamento da crise ambiental e as possibilidades de enfrentamento dos problemas dos marcos capitalistas são cada vez menos verossímeis. Bom, então vamos dizer assim, a necessidade de superação do capitalismo é mais atual do que nunca. Eu acho que também dá para dizer, hoje em dia, é mais forte do que 100 anos atrás, ou pode ser mais forte do que 100 anos atrás, a ideia de que essa superação do capitalismo não vai ser nenhum processo tranquilo, automático e muito menos gradual. Não há uma tendência, vamos dizer assim, de impor gradativamente mais civilização, né? Aumentar um pouco o planejamento democrático do Estado, como em décadas atrás foi até possível imaginar. Hoje isso está cada vez mais afastado. Né? O capitalismo realmente existente é mais despótico, é menos reformável, vamos dizer assim, pode ser superado de uma forma, não pode ser superado de uma forma gradual, né? Mais do que formas anteriores. Então, é plenamente atual a necessidade de superação do capitalismo, é plenamente atual a necessidade de que essa superação se dê no marco de uma ruptura revolucionária, um processo de revolução social. Eu também acredito que a gente tem todos os elementos para dizer que esse processo de revolução terá que ser obrigatoriamente uma coisa consciente. Tá? Não é só que não vai ser automático ou não vai ser um processo gradual. Vai partir de algum tipo de enfrentamento consciente dessa situação vigente, dos problemas colocados, de apresentação para a sociedade, né? Especialmente os setores explorados e oprimidos, todos que têm contradição com o capitalismo, de apresentação de um projeto positivo de futuro. Né? E aí é que a coisa começa a ficar mais difícil. Eu acho que nós temos mais dificuldade para fazer isso hoje do que no passado. Bom, por que nós temos mais dificuldade hoje? Eu acho que a gente não tem mais aquele movimento socialista com um projeto mais ou menos definido que havia no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ou muitas décadas depois. A coisa hoje é muito mais complicada. Né? Se a gente fala num processo revolucionário, num processo que tem que ter alguma participação consciente, né? A gente fala na necessidade de um sujeito revolucionário. Bom, Marx tinha identificado o sujeito revolucionário por excelência no proletariado. Eu acho que a gente pode dizer que isso continua sendo verdade hoje. Existe, como na época do Marx, nas décadas seguintes, do século XX, existe uma massa de proletários, ou seja, de gente que é obrigada a vender sua força de trabalho, explorada pelo capital, e tem interesse objetivo em se contrapor a esse sistema. Só que o proletariado hoje é muito mais, me parece, né, muito mais heterogêneo e muito mais fragmentado do que em épocas anteriores. Né? Então, nós temos essa primeira dificuldade. Né? Pode dizer que o sujeito revolucionário, uma parte fundamental do sujeito revolucionário continua a ser o proletariado, mas é um proletariado mais heterogêneo, mais fragmentado
e é muito mais difícil unificá-lo numa perspectiva comum do que foi 100 anos atrás, eu diria. Mesmo 100 anos atrás, o sujeito revolucionário já ia além do proletariado. E isso é cada vez mais importante. Se a gente vê a Revolução Russa, por exemplo, é muito interessante constatar que a Revolução de Fevereiro começou com uma greve de mulheres. As mulheres tiveram um papel fundamental na Revolução Russa. Embora não houvesse na época o reconhecimento, de que havia esse aspecto do sujeito revolucionário, que era a luta das mulheres por sua emancipação. Não havia o reconhecimento na época como há hoje, muito mais. Bom, é um elemento que já esteve presente em 1917, hoje terá de estar presente com muito mais força, e complica um pouco mais os nossos problemas hoje. Já em 1917, estava presente também no processo revolucionário a luta dos camponeses, o setor social, que não era proletário, que tinha lutas, aspirações diferentes da classe operária. Uma das possibilidades, uma das coisas que tornaram possível a Revolução Russa foi que, durante um período, pelo menos, o Partido Bolchevique lideraram também o movimento camponês. Depois houve muitas contradições, problemas enormes de dificuldade de convivência do Estado soviético, já no processo de burocratização, burocratizado, com os camponeses. Mas no momento da Revolução, esse vínculo foi importante. Bom, hoje, não dá para dizer que os camponeses, pelo menos na maior parte do país, terão a mesma importância, porque é um setor social mais reduzido. Mas tem a sua importância, e há outros setores sociais que não são exatamente proletários e têm uma participação, uma possibilidade de luta contra o capital que é muito grande. Estou falando aqui de uma série de trabalhadores precários, que são um pouco trabalhadores por conta própria, um pouco com outras formas de vínculo com o processo produtivo, que não são exatamente proletários, que não são assalariados, empresas capitalistas, mas que certamente têm que fazer parte de um sujeito revolucionário. Eu falei da questão das mulheres. Hoje há muita clareza de que a luta contra opressões específicas tem que ir muito mais longe, está indo mais longe. Isso é positivo, porque nos abre a possibilidade de uma força social maior para lutar contra o capitalismo. Estou falando, por exemplo, da luta contra a opressão por orientação sexual. Hoje isso tem muito mais importância do que teve em qualquer outra época histórica. É uma luta dura, mas é uma luta importante que pode contribuir para a gente ampliar a força do sujeito social revolucionário hoje. A questão racial é outra coisa que continua sendo muito importante, não é nova, mas num país como o Brasil tem uma importância muito grande, como ela se mistura muito com a questão urbana, a questão da opressão dos moradores das periferias e tal, ela tem uma dimensão muito forte. Eu falei da questão ambiental, que dá origem a movimentos específicos, que são, inclusive, que vão além da classe operária, naturalmente. A gente que luta para enfrentar os problemas ambientais, que são dos setores médios. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem hoje um sujeito revolucionário, eu diria, em construção, potencialmente muito forte para enfrentar um capitalismo que também é muito forte, mas mais heterogêneo, mais complexo. Eu não sei exatamente por quais caminhos esses setores como um todo se unificarão numa perspectiva de luta pelo socialismo, que é o que nós precisamos. A impressão que eu estou chegando no final do meu tempo, mas eu vou tocar num outro ponto que eu acho mais 10 minutos, ótimo. Outro ponto que tem relação com esse. Se a gente tem um sujeito revolucionário em construção, mais amplo, mais heterogêneo, mais complexo do que 100 anos atrás, pensar em partido ou partido, capazes de organizar esse sujeito, impulsionar a luta desse tipo de sujeito,
é pensar num tipo de partido também mais complexo, mais diferenciado do que foi, por exemplo, o Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique, até porque se desenvolveu em condições de clandestinidade, partido que buscava um tipo de centralização, centrado na classe operária. Não se restringia à classe operária, pelo contrário. Todo mundo, boa parte das pessoas aqui, pelo menos, devem ter livre de fazer, toda aquela referência do Lênin, a necessidade de unificar todas as lutas contra a opressão, viesse de onde viesse, não era simplesmente classe operária, uma coisa mais ampla. Mas era um partido que podia ser muito mais, vamos dizer assim, unitário e centralizado do que a gente pode pensar um partido hoje, né, que teria o papel de impulsionar, de favorecer a movimentação de um sujeito revolucionário muito mais amplo. Né. Eu concordo com o Erson que a gente não pode pensar um partido centrado em disputas eleitorais. Agora, nas sociedades que a gente tem hoje, a gente terá também de participar de disputas eleitorais. No Brasil não me parece possível avançar muito em organização de movimento social, de movimento popular, sem passar também por isso, com todos os problemas que acarreta e todas as pressões para adaptação às instituições do Estado burguês, etc. Então a gente tem, vamos dizer assim, terá que pensar um partido mais complexo também, pensar em construir, né, mais complexo do que o que foi o Partido Bolchevique. Finalmente, isso está relacionado com duas outras questões que, pela falta de tempo, eu vou tocar muito rapidamente. Pela falta de tempo, que, na verdade, eu também não sei muito. Não tenho muito o que dizer a respeito. Durante muito tempo, a gente pensava também em termos de evolução, nós temos que pensar qual que é a hipótese estratégica da revolução. Era uma forma bastante positiva de pensar a questão. E a Revolução Russa nos deu uma hipótese estratégica que orientou muito a visão de revolução, pelo menos nos países que já tinham um capitalismo mais avançado, pelo menos em algumas cidades, que era o caso da Rússia, né? Tinha um capitalismo avançado em algumas cidades, uma imensa massa rural, camponesa, etc., que era muito menos moderna, vamos dizer assim. Né? Mas pelo menos os países que têm desenvolvimento urbano importante, classe operária urbana concentrada pelo menos em algumas cidades, havia essa ideia do modelo da Revolução Russa, da hipótese estratégica da Revolução Russa, que é a hipótese que a gente pode resumir na ideia de greve geral insurrecional. Bom, acho que essa hipótese alguma coisa nos diz hoje, mas eu francamente não sei se a gente pode pensar a futura revolução no Brasil ou em outros países neste modelo. Eu estou dizendo que não sei, de não sei mesmo. Eu desconfio que nós teremos que ter alguma coisa diferente. Né? Mas, o que exatamente? Né? É muito difícil a gente pensar um processo de ruptura e de revolução socialista fora daquilo que o Lênin, outra vez vamos falar do Lênin em homenagem à Revolução Russa, o Lênin caracterizou como crise revolucionária. Né? Crise nacional, crise revolucionária. Aquela situação que os de cima não conseguem mais dominar como antes, os de baixo se revoltam, os do meio balançam e tendem a se aliar mais aos de baixo contra os de cima, e aí abre-se uma possibilidade de uma transformação revolucionária da sociedade, de uma tomada de poder por classes antes dominadas, assim por diante. O que seria uma crise revolucionária exatamente hoje? Eu acho que é um tema importante para a gente pensar, mas eu francamente não sei muito o que dizer. E por último, a outra coisa que eu tenho certeza que vai ter mais importância do que teve 100 anos atrás, mas que também acho muito mais complicada, é qual que vai ser a dimensão internacional de um processo revolucionário hoje. Não há nenhuma dúvida que a dimensão internacional vai estar muito mais presente em qualquer processo revolucionário. O mundo está muito mais internacionalizado, os problemas são mais internacionais, a economia mais internacionalizada, né? Os problemas ambientais são mais internacionais, né? Esses problemas de refugiados, todos esses problemas humanos são mais internacionais, então o processo hoje vai ser mais internacional. Isso foi pensado na época da Revolução Russa
particularmente com aquela fórmula, mais uma vez vou citar o Lenin, embora eu seja trotskista, como Emerson, mas vou citar mais uma vez o Lenin, na forma havia uma cadeia formada pelos países europeus e ela se romperia no elo mais fraco, na corrente, a cadeia se romperia no elo mais fraco, que seria a Rússia. Então, a revolução seria começada na Rússia e acumulava mais contradições, o capitalismo estava mais débil, mas o processo da revolução propriamente teria que se completar numa escala europeia. Né? Só assim que se via a viabilidade de construção do socialismo. Não se pensava na época que o socialismo pudesse ser construído a partir de um dos países mais atrasados da Europa apenas. Né? Justamente porque a Revolução Europeia terminou, em parte começando, mas não se completou, houve muito mais dificuldades no processo da Revolução Russa depois. Essa é uma das questões que favoreceram a burocratização do processo. Então, né? Bom, mas enfim, a ideia é essa. A gente começa a revolução num país, isso abre uma possibilidade, um estímulo para outros países, haverá um processo internacional. A corrente se rompe e não era mais fraca. Essa imagem hoje faz sentido? Não sei. Eu desconfio que hoje precisará de haver alguma coisa mais internacional e provavelmente já num primeiro momento com muita crise, inclusive nos países centrais. Porque senão o risco de intervenção imperialista, porque o imperialismo continua existindo, aliás, mais forte que nunca. O risco de intervenção num país dominado, eu acho que é maior do que antes também. Enfim, como eu disse, né, eu acho essa discussão importantíssima, fascinante, e espero que o debate seja bom. Eu contribuí, ou tentei contribuir para ele, principalmente colocando para cada certeza dúvidas correspondentes, digamos assim. Né? Gostaria de ter mais clareza sobre o que propor. Infelizmente, eu tenho algumas certezas, mas muitas dúvidas, como eu falei. Em todo caso, para concluir, eu já estou ficando bastante velho e acho que o enfrentamento e a solução desses problemas da Revolução hoje caberá, muito provavelmente, a gerações mais novas. Então, eu termino expressando a minha confiança que as gerações mais novas saberão enfrentar esses problemas com melhores resultados do que a minha geração enfrentou. Obrigado. Agradeço pela fala, professor João Machado. Já nos incumbiu de uma missão aí de um novo processo revolucionário. E passo agora a palavra ao professor Aclas Nogueira. Está funcionando? Sim, dá para ouvir. Bom, boa noite a todos, a todas. Também preciso deixar claro que sempre participar de mesas e semanas e meses como esse de outubro, com a comemoração dos 100 anos da Revolução Russa, é sempre importante, porque entendo que os que estão aqui nessa mesa, né, consideram, sobretudo o que eu quero ressaltar, a significância universal, o significado universal desta revolução para o nosso horizonte, vou terminar dessa forma, estratégico, necessário, né, da esquerda, sobretudo no processo de mudança e destruição dessa sociedade, desse capitalismo da barbárie. Então, nesse sentido, queria agradecer aqui o programa de História, né? Após a História, o Núcleo de Estudos de História, Trabalho e Ideologia do Poder, que juntamente aí com a Boitempo organizou essas mesas importantes. A vontade que a gente tinha de participar de todas, né? Tá, em todas, né? Mas a gente não consegue, né? Para poder, como um pouco na linha do Machado, né? Quem sabe somar mais reflexões para que a gente possa ter mais indagações, porque certezas realmente é complicado neste mundo contemporâneo. Eu acho que nem a própria Revolução Russa tinha certezas, mas enfim, acho que é importante a gente manter ampliação
do debate, da conversa, do aprofundamento, do estudo, que carece, inclusive, de toda a nossa esquerda. E também do estudo mediado pelas condições específicas da caracterização da nossa Revolução brasileira, ainda que a gente enxerga como uma revolução internacional, mas tem particularidades. E acho que a gente precisa também aprofundar e ter tempo para se dedicar a isso, né? Enfim, não diferente dos dois que me antecederam, eu também faço questão de começar destacando que o Trotsky, nas lições de outubro, né, já deixa claro aquilo que eu iniciei aqui, a ideia do significado universal dessa revolução, ele escreveu lá em 1924, né? E acho que é isso que a gente deve voltar e revisitar, entender o seu significado universal. Daí para nos municiar para uma perspectiva no horizonte mais estratégico, de uma política emancipatória contemporânea. E é importante a gente discutir isso, porque nós sabemos que no mundo, né, vamos chamar o que o Dardot e o Laval estão falando da grande virada neoliberal, nesse capitalismo contemporâneo de crise, e sobretudo com essa visão muito forte do capitalismo, que a gente pode sintetizar como neoliberalismo, assim bem, porque não há tempo, né? Eu pus o cronômetro, deixa eu ver aqui se eu liguei, né? Ah, isso. E então, nós sabemos que nesse mundo atual, o mundo, podemos chamar neoliberal, coloca a perspectiva de revolução como algo que está totalmente fora do cenário e que não procede, né? Então, e faz de tudo para que a classe do trabalho, a classe trabalhadora, né, seja desprovida de qualquer compreensão ou mesmo curiosidade, né, no debate de uma perspectiva revolucionária. O Erson tocou nisso, o professor Machado também tocou nisso, né? É bom a gente lembrar, há uma série de livros, há uma série de publicações, mas eu vou lembrar um que os alunos da PUC aqui, temos pouquinhos, mas tem, já estudam logo no primeiro semestre, conhecido de todos, já muito conhecido, que é o Hobsbawm, né? E naquele famoso livro dele, já muito conhecido, A Era dos Extremos, ele ali já destaca que um dos elementos chaves, né, do século XX, sobretudo o papel da Revolução de Outubro de 17. Né? Há autores que vão dizer que, por exemplo, há um marxista francês, o Daniel Ben-Said, né, ele vai dizer, bom, a época do século XX começa com a Revolução de Outubro de 17, Rússia, e termina com a sua derrocada. Nós temos que aprofundar um pouco mais o que ele disse, porque ouvindo só dessa forma, parece que dizer que, então, que com a derrocada nós perdemos a perspectiva. Não é muito bem isso que ele quis dizer. Na realidade é que você tem que destacar, sobretudo, é isso que eu quero reforçar aqui, o papel dessa revolução, e que ela não terminou do ponto de vista do seu legado para o pensamento estratégico da esquerda e da classe trabalhadora numa perspectiva revolucionária. Portanto, significa dizer que nós temos que ainda aprofundar, voltar, refletir sobre os seus legados, ainda que, como disse o João Machado, claro que o mundo capitalista, ele está num contexto muito diferenciado. Isso aí também nós vamos ter que fazer a mediação, não tenha dúvidas, né? Mas, sobretudo para nós, socialistas revolucionários, né, que temos posições anticapitalistas, claro, né, nós precisamos nos municiar de alguns legados importantes para que a gente possa da própria Revolução Russa. E nesse aspecto, a gente precisa falar isso, porque não só a força do neoliberalismo como vai destruindo a perspectiva da Revolução, mas o pior, como disse aqui os dois, a esquerda no mundo, e a brasileira, grande parte dela, ele também fala grande parte do mundo, não quer dizer que ela toda, né? Ela, no fundo, esqueceu e procura esquecer, né, sobretudo a perspectiva importante da Revolução de Outubro, né, e diz que ela não é mais relevante para os dias de hoje, tem muito pouca relevância, né?
Isso para nós é um erro tremendo. É um erro porque, na realidade, por conta de algumas perguntas. Quer dizer, a pergunta, primeiro, como é que nós vamos alcançar o socialismo? Se não por uma perspectiva revolucionária. Como é que nós vamos alcançar uma sociedade justa, emancipada? Se não for por aí. Já foi falado aqui, no reformismo, né, que grande parte da esquerda bebeu e bebe, né? Não vamos alcançar, então, através de um processo então, de reformas, né, parciais que vão renovar as características do sistema existente? É complicado. Ou nós vamos ter que efetivamente dizer que a revolução é a única forma para retirar, esmagar o sistema atual e, portanto, ela é necessária. Na realidade, essa é uma questão que todos sabem aqui, que isso é clássico, desde lá da Roça de Luxemburgo, a questão, no começo do século XX, reforma social, revolução. Não é isso? E ainda é hoje colocado. E nós temos que fazer questão. E essa mesa aqui está deixando claro a importância de voltar e trazer a importância do legado da revolução. Porque a esquerda, na sua maioria, ficou com as reformas sociais. Não vou me referir ao Brasil, porque aí nós vamos, né? Mas talvez é papel nosso. Por que não? Vou abrir um parênteses. Ser muito crítico, desmascarar a estratégia utilizada pelo Partido dos Trabalhadores. Faz parte, se nós queremos manter o processo da revolução como importante forma de enfrentar o capitalismo, nós temos que, então, desmascarar a estratégia utilizada e levada pelo Partido dos Trabalhadores. Mas não vou entrar nessa aqui agora. Agora, se ficarmos em termos de história, fica claro, e inclusive não precisamos voltar na história muito atrás, como já foi dito aqui também na mesa, né? Em termos de história, as reformas de esquerda não funcionaram. As reformas não funcionaram. Foi falado aqui, Syriza, né? Sobretudo um governo que está aí bebendo sob o comando da Troika. E nós temos várias experiências que eu já comecei pelo Brasil. Então, eu penso, que nem os meus colegas de mesa, que para atingir uma sociedade emancipada, nós necessitamos da revolução. Isso é muito claro, isso nós temos que levar esse debate. Como ela será? Eu penso que o Machado acho que trouxe contribuições importantes. Nós temos que fazer indagações, mas nós temos que refletir sobre isso. Porque senão, nós rapidamente nos amoldaremos ao processo de reformismo. Né? Então, por isso a gente tem que olhar mais a experiência da Revolução de Outubro de 17. Né? Os trabalhadores efetivamente tomaram poder, desalojaram o sistema capitalista, ainda que foi por pouco tempo, né, pessoal? Né? Ainda que a gente sabe por poucos anos e que o curso foi por outro lado. Né? Mas isso é importante. Daí a gente tem que aprender com alguns ensinamentos da Revolução de Outubro. O Machado falou, quer dizer, e olha, é que isso naquele momento, na Rússia, numa sociedade, ele usou a expressão, é isso mesmo, autocrática, com um processo atrasado econômico, agrário, né? Esse processo revolucionário se fez acontecer, e com a particularidade que lá existiu, né? Mas é um erro também a gente achar que naquela Rússia ou em qualquer outro país o processo revolucionário está distante porque não atingiu as forças, o avanço das forças produtivas e tal. Então acho que nós temos que fazer esse debate. O próprio Trotsky, no seu grande livro de história da Revolução Russa, começa caracterizando, sobretudo, né, o desenvolvimento desigual e combinado, né, para entender o processo de integração da Rússia no sistema global, e isso para nós é um aprendizado que nós temos que voltar e até pensar à luz, né, do Brasil nessa marcação, do Brasil e do processo de vários países. Bom, enfim, eu quero dizer que é fundamental, de novo, estou insistindo, insistir no significado universal dessa revolução. Claro, teve particularidades? Teve.
Já foram ditas algumas aqui. Mas o que é mais geral é o seu significado universal. A particularidade nós sabemos, né? Duas para destacar. Nós estamos num momento, lá naquele momento de Primeira Grande Guerra, não é isso? Um processo de catástrofe que vai levar, inclusive vai deflagrar a decadência do regime czarista, vai ter um efeito radical importante na situação econômica e na situação social e política. O partido bolchevique era o único que naquele momento era contra a guerra dos partidos, né? Que vinham na própria Segunda Internacional. Tinham mais dois, mas enfim, ele teve uma presença marcante contra a guerra, quer dizer, então se vislumbrava claramente o partido bolchevique que a guerra não era uma solução e, portanto, não poderíamos entrar pelo engodo, porque a guerra pertencia à guerra do capital, né? Também outro aspecto, o reformismo era muito fraco na própria Rússia, do ponto de vista do partido. A ideia reformista era muito fraca, o que não é muito hoje, né? Do ponto de vista da esquerda, a gente tem problema. O que não é muito a partir dos anos 80, a gente lembra muito bem o que foi o destino, só para situar o Solidarność na Polônia, que já nos seus primeiros anos, nos anos 80, já entrou para o processo reformista, né? A próprio processo na África do Sul, nós sabemos disso, que rapidamente se adequou ao reformismo, para não citar o Brasil, né? E aqui em nível do Partido dos Trabalhadores, né? Portanto, a questão central, que eu também quero deixar claro aqui, e é muito importante para nós da esquerda, porque a gente às vezes tem desvios, né? Especificamente ilusões de retomada de um processo, no período que a literatura também tratou de chamar de período excepcional do capitalismo, né? Com a ilusão social do Estado social daquela época, mas na realidade, então a esquerda vive muito um pouco dessa nostalgia, né? Quando na realidade aquilo foi um período específico muito claro também do pós-45, né? E que efetivamente acabou com a deflagrada da grande crise, da terceira grande crise do capitalismo, vamos chamar assim. Há um livro daquele Michael Roberts, que ele chama, o ano passado publicou, The Long Depression, e ele vai fazer essa longa depressão, compara a crise do final do século XIX, a crise dos anos 30 e essa crise, né? Então esse é o processo capitalista. Portanto, a questão central é se o reformismo pode ou não apresentar uma saída nesse contexto da crise. Daí a importância da Revolução de Outubro, que diz, não pode. Nós temos que olhar. A Revolução de Outubro trouxe duas inovações importantes, cruciais. Primeiro, provou ser universal porque coloca uma questão central, o modelo, os soviets. Toda a construção, né, de uma insurreição operária, de uma organização clara a partir do enfrentamento com o processo de destruição do governo burguês, portanto não havia, e da construção do Partido Revolucionário, e nesse sentido não tinha ilusões sequer reformistas, era muito claro no seu embate, no seu poder. Então a ideia dos soviets, claro que trazido para a contemporaneidade nós temos que pensar, mas por exemplo, o que me chama a atenção é como nós da esquerda, as nossas duas últimas greves gerais, na realidade a última, no dia 30, porque a do dia 28 foi praticamente derrotada, né? E nós entramos à esquerda de uma maneira geral, entrou muito pelo debate institucional e estamos falando da eleição de 2018. Concordo com o Machado que nós temos que trabalhar com essa questão, mas me preocupa muito que a gente acaba reduzindo e perdendo o horizonte estratégico. Então, este legado da Revolução Russa, sobretudo, a ideia de uma experiência de emancipação massiva da classe trabalhadora, de organização insurrecional, eu acho que nós temos que pensar e adequar, sobretudo, aos tempos contemporâneos. E a outra inovação crucial é o tipo mesmo e a forma de organização e a forma de enfrentamento de um partido da classe operária, que foi o Partido Bolchevique. O Machado tocou nisso, acho que nós temos que repensar, mas aqui havia, sobretudo, a ideia de horizonte estratégico, né? Para citar o Lenin, você vê que todos aqui, né? Começo pelo Trotsky, mas também cito o Lenin, né? Na realidade, o Lenin usa
naquele momento, a expressão do partido fortemente, né? Nós temos que pacientemente, frase dele, explicar aos nossos camaradas sobre a necessidade do poder dos soviets, realizar a insurreição operária para derrotar o governo burguês e implantar o poder operário. Essas ideias, elas precisam ser ideias força para nós, porque senão a entrada pelo reformismo tem sido avassaladora e nos está ajudando à derrota do horizonte estratégico. Nesse sentido, eu quero terminar aqui, nos meus 15 minutos. Ontem mesmo teve o lançamento deste livro, Centelhas, Daniel Ben Said e Michel Levy. Estivemos lá e acho que é importante, dois grandes revolucionários, um já morto em 2010 como Daniel Ben Said, e o Michel Levy estavam no seminário, aliás, esteve numa das mesas, né, aqui. É uma coletânea de vários escritos deles, no sentido de nos ajudar, e por isso o que eu trouxe aqui é a ideia da Revolução de Outubro, para nos ajudar a entrar numa discussão de horizonte estratégico para a esquerda. E, portanto, uma política de esquerda comprometida com a revolução. Nesse sentido, há vários artigos desses dois autores aqui, que já foram escritos e foram reorganizados nesse livro, Centelhas, pela Boitempo, lançado ontem, né? E que ambos autores fazem uma crítica, a partir dos anos 80, Michel Levy, 90, Daniel Ben Said, mas enfim, vem escrevendo com uma crítica muito radical à filosofia da história, né? E todos eles dois vão pôr em evidência a crescente destrutividade do capitalismo na sua relação com o meio ambiente. E aí, nesse sentido, destaco que o único socialismo possível no século XXI é o ecossocialismo. Machado tocou um pouco nesses aspectos, também não vou me adentrar aqui, mas acho que são papéis, uma reflexão importante. Nesse sentido, terminar aqui com como é que um pouco está organizado esses... De ontem para hoje eu já devorei o livro. Eu sabia que veio para cá, eu achei que ia encaixar, né? Mas eu vou só falar que os artigos seguem um pouco até na organização aqui que teve do José Correia, né? Ele sintetiza. Eu quero dividir aqui com vocês, que acho que as releituras de uma política emancipatória contemporânea por esses dois autores nos ajudam a guiar, pelo menos, a complexidade das questões, mas que elas são importantes. Primeiro, uma crítica radical do mundo mercantil, portanto, baseada lá na crítica radical, né, pelos Soviets, do Partido Bolchevique, mas no mundo deles, ali, naquele tempo histórico. Então, uma crítica radical do mundo mercantil e da lógica social do capitalismo, que, no fundo, vem destilando permanentemente a todos o tal do fetichismo na mercadoria, que o Ben Said, nas palavras dele, claramente diz: o espírito de nossa época sem espírito. É isso que nós estamos vivendo, né? De outro lado, o segundo ponto, a afirmação da história humana como trajetória de rupturas, encruzilhada, escolhas e lutas, ou seja, como uma história em aberto. E nesse sentido, nós precisamos ter clareza que o processo de enfrentamento, penso eu, né, essa história está em aberta. E por isso é da própria luta e da nossa construção nesse debate, como disse o próprio Machado, né, na realidade nós não temos as respostas, mas nós precisamos garantir esse espaço de luta constante. E de uma luta que não se deixa levar, é o que eu quero mais trazer aqui, né, pelas vontades reformistas, muito forte. E aí vamos voltar e trazer a Revolução de Outubro, pelo menos naquilo que ela deixa como significado universal. Fechando, é dizer o seguinte, também já foi dito aqui, mas é importante considerar, numa política emancipatória contemporânea, que nós temos uma multiplicidade de sujeitos, o Machado tratou disso, que põe em movimento no capitalismo contemporâneo, como a luta das mulheres, a luta dos negros, e para nossa particularidade aqui, a questão do racismo junto com as mulheres é muito importante na nossa construção da Revolução Brasileira, dos povos indígenas, da população LGBT, entre outras, hein, pessoal?
Mas os dois autores aqui ressaltam que há um diagonal de classes que permanece subjacente a toda essa luta social. E para que a gente possa almejar a superação da sociedade capitalista. Então, quer dizer o seguinte, é muito diferente falar de um negro, uma mulher negra, no final de São Mateus, sei lá, eu estou dando, né? De uma mulher negra, ou seja, há uma diagonal de classes que atravessa e que a gente, também a esquerda tem trazido essas pautas, mas tem se perdido muito na fragmentação e no não reconhecimento da importância da totalidade e que a luta de classe aqui faz essa diferença. E, portanto, as lutas sociais, para terminar, demandam uma articulação política muito forte, mas a política do enfrentamento, a política da estratégia revolucionária. E os autores terminam muito mais, o Michel Levy, que coloca muito mais a importância de garantir um horizonte utópico. No sentido, até um pouco romântico dele, mas no sentido desse horizonte utópico, nos coloca para discutir o processo de luta que temos que agora ser mais intensos. Porque foi dito, e eu termino falando, como caminha a humanidade é a barbárie, a cara da crise, né? A barbárie na nossa sociedade, sobretudo aqui latino-americana, tem sido o horror que estamos assistindo, e aqui é tudo em dobro, em triplo, como quiserem, né? E, portanto, essa reflexão do legado revolucionário é o que nós temos que garantir. Viva a Revolução de Outubro de 17. Ela é importante e não está esquecida aí. Obrigado, professor Aclas, pela palestra. Bom, antes de passar para o debate agora, eu só queria dar um pequeno recado. Amanhã pela manhã a gente tem a mesa de Anarquismo e Revolução com o professor Antônio José Romero Valverde, o Wanderson Mello e a Lúcia Bruno. Teremos também um mini curso à tarde sobre arte, cinema e revolução com Mário Luiz Peron e a Ana Amélia Silva. Agradecer novamente o apoio da Boitempo e agora eu abro para as perguntas. Obrigado pela palestra, foi excelente. Eu tinha duas perguntas, uma para o Machado e outra para a mesa. Machado, você muito da sua intervenção. A pergunta que eu faço é o seguinte: se nós pensarmos na obra de Marx, a gente vai perceber que há ali uma profunda heterodoxia. Ele deve, na tradição filosófica hegeliana, particularmente dos hegelianos de esquerda, é um grande leitor dos liberais, na tradição da política inglesa, Smith, Ricardo. E ele também parte da tradição dos socialistas utópicos franceses, de Saint-Simon, Fourier, etc. Daí nasce um pensamento extraordinário, de extraordinária importância, que fecunda a luta do oprimido, do ocidente, etc. A pergunta que eu tenho para você, um pouco incômoda, é a seguinte: na tentativa de pensar uma estratégia, uma alternativa à barbárie do curso, apenas a tradição teórica do marxismo, a formulação teórica dessa alternativa, ela se encontra inteiramente dentro do marxismo ou é preciso ir além do marxismo? Nesse caso, recuperando um pouco da atitude do próprio Marx. Essa é a pergunta do Machado. E para os três grandes da mesa, nós achávamos que talvez depois da grande onda liberal, nascida a partir de Hegel e Thatcher, deve haver dessa ordem, sabemos que historicamente todas as ordens eram em crise, quando essa ordem entrasse em crise, haveria possibilidades de uma alternativa esquerda. Mas o que nós temos visto nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 2 anos, é um recrudescimento da direita. Ou seja, o próprio
acontecimentos na América Latina e tudo mais, o avanço brutal da pobreza, da miséria, da violência, etc. Né? O próprio crescimento exponencial do Bolsonaro. Então, a pergunta é como que as tradições, e aí o partido cultural, as tradições, digamos, conformadas com a ordem, podem se comportar diante desse recrudescimento à direita que tem acontecido. Obrigado, professor Roberto Schneider. Por favor, você só se identifica. Queria colocar duas questões. A primeira delas é me colocar um pouco em contraposição à tese de que há 100 anos atrás seria mais fácil fazer a revolução do que hoje. Baseado naquilo que o Marx chamou de revelação das leis do desenvolvimento histórico do capitalismo, ele concluiu que esse capitalismo tinha contradições internas e a principal delas era entre as forças produtivas e as relações de produção. E isso só poderia ser resolvido com a apropriação coletiva dos meios de produção pela classe que estava diretamente vinculada a eles, que era a classe operária. E nesse sentido, não pode haver socialismo sem que a classe operária coletivize os meios de produção social. E é por isso que eu digo que na Rússia, que tinha apenas 4 milhões de operários, contra 100 milhões de camponeses, uma indústria muito mais incipiente do que a maior parte dos países de hoje, era muito mais difícil a classe operária realizar essa tarefa, do ponto de vista objetivo. Mas do ponto de vista subjetivo, sem dúvida nenhuma, ela tinha uma coisa em seu favor, que era um partido que, com seu programa, conseguiu expressar, nos momentos decisivos, nos meses que antecederam a Revolução de Outubro, desde a Revolução de Fevereiro, expressar de maneira consciente as tendências instintivas revolucionárias da classe operária. Essa que foi a grande diferença que nós temos em relação a hoje. E nesse sentido eu queria entrar na segunda questão, que é justamente a questão do partido. Porque certamente as dificuldades de constituir, de pôr em pé o Partido Mundial da Revolução Socialista há 100 anos atrás eram infinitamente maiores do que são hoje, do ponto de vista objetivo. Para vocês terem uma ideia, a Terceira Internacional foi fundada com pouquíssimos delegados de outros países que conseguiram atravessar o fronte de guerra. Eles tinham que atravessar gelo, frio, inverno e a guerra para chegar na conferência que deu origem à Terceira Internacional. Hoje, certamente, por termos uma classe operária mais desenvolvida, por termos os meios de comunicação muito mais avançados, seria, do ponto de vista objetivo, muito mais fácil estabelecer uma comunicação entre as vanguardas de vários países ao redor da construção de um partido mundial. Porém, nós não temos esse partido mundial. E nós não temos esse partido mundial porque não existe uma direção assentada no programa revolucionário que possa desenvolver esse partido mundial. Quando a gente fala em partido revolucionário, é bom a gente lembrar que o partido revolucionário não existe a priori. Não existe a priori um partido revolucionário. O partido é revolucionário quando, no instante decisivo da revolução, o seu programa se funde com as tendências revolucionárias da classe operária e ele realiza esse programa na revolução. Isso faz com que esse partido se constitua efetivamente como revolucionário. Porém, para chegar nesse momento, é preciso trabalhar pela construção de um programa. E é preciso trabalhar pela construção de um programa que responda não apenas os problemas dos seus países, mas
as questões mundiais, porque o capitalismo é um modo de produção mundial e ele não vai ser superado em nível nacional. O socialismo pressupõe o predomínio das formas socialistas de produção social. Na Rússia, há 100 anos atrás, se abriu uma porta em que se iniciou um período de transição ao socialismo, implantando formas de produção socialista, que conviviam com formas de produção e principalmente distribuição capitalistas, formas pré-capitalistas dominantes no campo, né? E um processo que foi interrompido pelo processo de restauração capitalista e pela ausência da revolução socialista nos países capitalistas desenvolvidos. Então, se hoje nós vamos falar de um Partido Mundial da Revolução Socialista, nós temos que mostrar que não há atalhos para se chegar a esse partido. Muitas vezes se fala, nossa, mas como tem reformismo aqui no Brasil? Claro, porque se buscam os atalhos. E não tem atalho. É preciso construir o programa. É preciso organizar a vanguarda ao redor do socialismo científico e não das ideias, das ilusões pregadas pela academia, pelos interesses eleitorais e assim por diante. Isso significa organizar a vanguarda ao redor da estratégia da ditadura do proletariado, a qual foi colocada aqui, a maior parte das esquerdas tanto se nega. Finalmente, esse partido é revolucionário não porque ele não defenda reformas, mas porque ele coloca a luta pela cada reforma, por cada reivindicação, por menor que seja, vinculada com a estratégia da revolução e da ditadura do proletariado. E o que é o reformismo? É quando você coloca o seu objetivo limitado às reformas e apregoa que o capitalismo em decomposição, que é o que o capitalismo vem desenvolvendo desde o final do século XIX até os dias atuais, o processo de decomposição significa desintegração das forças produtivas, incapacidade de dar saltos nas forças produtivas a partir das suas crises, como era no início do capitalismo. Esse capitalismo não fará reformas. É impossível. Quando você apregou a defesa das reformas, você cai no reformismo e você acaba trabalhando por sustentar o capitalismo. E é por isso que é tão importante construir um partido revolucionário para combater essas ideias, porque elas levam a manter vivo o cadáver insepulto da economia baseada na exploração do trabalho assalariado, que tem que acabar e vai acabar. Queiram ou não queiram, vai acabar, ou o mundo vai acabar. Porque não vai se defender o ambiente, não vão se acabar com as opressões sobre a mulher, sobre o negro, sobre os LGBTs, sobre as nacionalidades, preservando a propriedade privada dos meios de produção. É preciso acabar com a propriedade privada dos meios de produção para criar as condições materiais para pôr fim a toda forma de opressão. É isso que o Lenin ensina e que faz. Por favor. Duas perguntas para a mesa. Só seu nome antes, por favor. Você puder levantar também para falar um pouquinho mais alto. Meu nome é Felipe, totalmente diferente da formação de vocês, sou arquiteto, trabalho com urbanização de favela. A questão para mim assim, é como não tratar da questão da revolução sem colocar a questão agrária como central na revolução, tendo em vista um processo de reversão de um processo de urbanização que já passa da ordem de 80%. Né? Como que a gente vai fazer essa reforma agrária sendo que o emprego está aqui e não lá? E sem colocar a questão agrária como central nessa revolução. E a segunda questão mais simples, como construir a narrativa sendo integração latino-americana? Tendo em vista que como construir uma narrativa sem tendo o Brasil, por exemplo, caminhando sozinho, como foi colocado
unificado ou sem uma integração latino-americana. Né? Se a gente já tem problema com todas as esquerdas que a gente tem aqui, como que a gente constrói isso em países que têm um processo semelhante, guardadas as devidas especificidades de desenvolvimento do subdesenvolvimento? Bom, então a gente encerra com esse bloco de perguntas. A gente pode começar com você, professor João. A gente passa para o Erson e para o Atlas. Tudo bem? Então, passo agora a palavra ao professor João Machado. Bom, eu vou responder alguma coisa que eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer. Outras perguntas eu vou dizer que acho que são boas perguntas. Então, primeiro, a questão do Marx e heterodoxia. Né? Eu tenho pleno acordo, todo marxismo obrigatoriamente tem que dialogar com as heterodoxias, com vários tipos de pensamento e incorporá-los heterodoxamente, vamos dizer assim, no seu modo de pensar, nas suas formulações. Né? Eu não acredito em marxismo fechado. Se existe algum tipo de marxismo ortodoxo, como falou Lukács, a partir de um determinado método, né? Mas não do ponto de vista de um fechamento para outras contribuições. E hoje em dia, falei aqui da importância da questão ambiental, que certamente teve muitos desenvolvimentos fora do marxismo. O próprio Marx teve alguma reflexão a respeito, embora limitada, outros autores marxistas também, mas essa discussão é muito mais ampla. Né? Toda a discussão sobre os vários tipos de opressão, né, das mulheres, LGBTs também, incorpora muita coisa que foi desenvolvida fora do marxismo. Né? O Atlas mencionou uma coisa aqui importante, interessante, né, para mostrar como a história é muito mais desigual do que às vezes a gente pensa. E um aspecto importante para a gente pensar a Revolução hoje são as tradições indígenas. Né? E, pelo menos uma parte delas tem muito a dizer sobre comunidade, sobre relação com terra, natureza, etc. Bom, enfim, eu tenho pleno acordo que um marxismo atual não terá que dialogar menos com outras formas de pensamento do que o próprio Marx fez. Sobre a questão da crise, não tem muita tradição, experiência, né, é que com as crises, principalmente se são crises tão profundas como a que nós vivemos hoje, há uma tendência a que se abra mais espaço para pensamentos fora do centro, vamos dizer assim. Eu acho que abriu-se algum espaço adicional para pensamento de esquerda, assim, embora isso tenha sido menos reforçado até agora do que formulações de direita. Né? Mesmo que sejam pensamentos de esquerda muito reformistas, eu acho muito significativo que tenha havido um fenômeno como o da campanha do Sanders nos Estados Unidos. País central do imperialismo, havia uma grande parte da população que estava disposta a votar. Parece até que, se ele fosse candidato, poderia ganhar o Trump, né? Disposta a votar no candidato que se diz socialista, ainda que seja um socialismo não marxista, é um espaço importante. Outra coisa que eu acho muito importante também é o que aconteceu no Reino Unido, né, com a virada no Partido Trabalhista. E outras coisas já foram mencionadas, né, mesmo que sejam experiências que, algumas, como no caso do Syriza, tiveram um desfecho muito negativo, né, outras estão em curso já, eu diria, muito meia-boca, como Podemos na Espanha. Houve espaço para crescimento de alternativas de esquerda. Acho que o drama, eu não reduziria o drama à ideia da crise da direção revolucionária, embora eu acho que isso aí seja uma parte do problema. Né? O drama é que nós não temos projetos de esquerda com força suficiente, com
capacidade de dialogar com a população, como a direita às vezes tem. Bom, então há um espaço, eu tenho certeza que há um espaço para a esquerda. Inclusive, mesmo no Brasil, por exemplo, esse Congresso que existe atualmente disse que é o mais conservador que já houve. É provável. Mas ele foi eleito na mesma eleição, 2014, né, em que a Dilma foi reeleita, e foi reeleita porque no final fez uma guinada à esquerda. Depois ela abandonou completamente, foi um caso extremado de estelionato eleitoral, como se diz, né? Mas para ganhar a eleição apelou por uma posição mais à esquerda, né? Enfim, eu não sei, acho que tem algum espaço para a esquerda também. O problema é que nós, até agora, não temos tido condição de reforçá-lo mais, ocupá-lo. Acho que nós estamos muito aquém do que seria necessário. Sobre a questão de ser mais fácil, mais difícil fazer revolução hoje, eu tenho pleno acordo de que hoje a necessidade de superação do capitalismo é maior. E se a gente tiver um processo revolucionário vitorioso, a possibilidade de construir socialismo hoje eu acho que é mais ampla do que era em 1917, particularmente em 1917 na Rússia. Então esse aspecto da colocação do Valdir, se eu entendi bem, eu tenho acordo. Agora o drama é chegar lá, né? A gente falou no problema do aspecto subjetivo, que não tem hoje um partido. É verdade, agora acho que isso é um problema mais complicado do que dizer que há muito reformismo por aí. E, a questão é que bom, a gente não tem conseguido avançar suficientemente nessa trilha, nem quem quis ser mais reformista, nem quem quis ser mais revolucionário. As coisas estão, deste ponto de vista, me parece inquestionavelmente mais difíceis. Chamado aspecto subjetivo. Pode haver divergência nisso. Eu acho que isso tem a ver com o fato que as nossas questões para serem enfrentadas hoje são mais complicadas, o sujeito da revolução obrigatoriamente vai ser mais complexo. Acho que tem um pouco a ver com isso, mas isso também não explica tudo. Eu, francamente, não sei explicar muito mais do que isso. Sobre questão agrária, eu realmente não tenho condição de dizer nada. Acho que ela continua sendo muito importante, embora tenha numericamente um peso menor do que no passado. Né? Nós temos em boa parte do mundo, no Brasil, certamente, sociedades cada vez mais urbanas, né? Esse foi um aspecto que foi comentado pelo Felipe. Né? Como colocar a questão agrária hoje, eu realmente não tenho muita coisa para dizer.